tenho pena dos historiadores do futuro que vão ter que escrever a história do presente nesse ano de 2018. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar ou você já deve ter lido em alguma rede social. É um gracejo bastante típico que se faz hoje em dia. Mas talvez nós não devamos ter tanta pena assim do historiador do futuro. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele vai ter um distanciamento em relação ao tempo presente. E esse distanciamento ele é fundamental, ou ele pode ser fundamental, para que se enxergue com clareza o que foi esse ano de 2018. Por exemplo, o historiador do futuro provavelmente estará descolado das paixões políticas contemporâneas, dos engajamentos políticos que muitas vezes enviesam o nosso olhar. Sim, ele vai ter as suas próprias paixões, ele vai ter o seu próprio olhar enviesado, mas ele não vai estar mergulhado na luta política do presente conforme ela se desenrola. O historiador do futuro, ele sabe que os radicalismos políticos eles podem deturpar essa visão. E ele vai examinar a história do Brasil como um processo, enxergando o ano de 2018 como parte desse processo. Por exemplo, um grande problema da realidade política e social do Brasil é esse grande descolamento que existe entre a sociedade e o Estado. Convenhamos, isso não é novidade. Isso tem sido uma constante na história do Brasil. Isso não apresenta o caráter dramático que parece apresentar, embora seja algo francamente negativo. O historiador do futuro, olhando por ano de 2018, ele pode perceber que, ao longo da história do Brasil, houveram tentativas aparentes de aproximar o Estado da sociedade. Só que isso foi muitas vezes feito através da atuação da liderança populista, seja ela de esquerda ou direita, com efeitos deletérios já no médio prazo. O historiador do futuro, talvez ele tenha um discernimento que a polarização política, ela traz dentro de si ela é em si o ovo da serpente. Porque uma posição política polarizada, radical, muitas vezes, ela apresenta como resposta a radicalização política num outro sentido. Uma resposta ao radicalismo político, seja ele de esquerda ou de direita, não é o radicalismo político com sinal trocado. Talvez o historiador do futuro ele possa constatar que a solução para o radicalismo político, a única forma de diminuí-lo antes que ele descambe para a violência, como tem ocorrido ao longo da história, é através de uma posição política moderada. A moderação como forma de enfraquecimento dos radicalismos. E a pergunta que eu faço nesse ano de eleições em 2018 é: existe algum grupo político moderado que tenha legitimidade para participar do pleito? Eu não sei a resposta. Até logo e boa sorte.